Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vamos continuar com a nossa série do jogo 3D na Godot. E aí, deixa aquele like, né, já para não esquecer, e vamos lá pro vídeo. Bom, vamos fazer o nosso segundo level. O level 1 tá pronto. Vamos aqui, ó. Level 2. Eu vou salvar, vou criar uma pasta aqui na raiz e salvar aqui. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar o nosso nó do World Environment, vamos adicionar a nossa luz aqui, Light, e vamos adicionar um Grid Map. Ó o Grid Map aí. E aí, o Grid Map, a gente vem aqui e dá um Quick Load e acha a nossa Mesh Library. Tá aí, bonitão. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, rapidão. Tem que configurar a célula, né? Certo? E aí esse level, como vocês viram no resultado do jogo, ele tem um objetivo, que é você subir aqui, você subir aqui, você pular pra cá, pegar a chave nesse pulo e chegar na porta. Salve aqui e vamos desenhar. Eu vou fazer o espinho, a mesma coisa aqui, ó, Spike, ou Spikes. Vou dar um Command S, salvar na pasta Shared. Eu vou vir aqui nos tiles e pegar o Spike. Pum. O Spike não vou desenhar colisão, porque eu vou desenhar uma área 3D e fazer uma área de dano. Na verdade, o personagem não vai chegar a tocar no Spike, porque ele vai voltar para o ponto inicial, como se fosse morrer. Então ele vai dar um respawn. Como de S, fiz um Spike. Eu vou desenhar o Spike aqui. Então eu vou pegar um Spike. Spikes. Aqui, ó. Cena. E aí eu vou fazer o quê? Vou voltar no Top View, né, com ele selecionado, lógico. Eu vou ajeitar ele mais ou menos no meio aqui. Botar ele aqui. Command D. Ó, foi pro outro. E vou mexer só na setinha vermelha e colocar alguns spikes no meio do caminho. Não ficou perfeito, mas tá bom. E aí eu vou fazer o que eu falei. Eu vou adicionar uma área 3D. E aí nela eu vou adicionar uma colisão. E vamos botar aqui um box. Aí a altura eu vou deixar um pouco mais alto que os espinhos, tá? Então essa é a área de dano. E assim que o jogador bater aqui, ele vai voltar para o ponto inicial. Então, Command S, falta adicionar o jogador. Botei ele aqui no começo. Falta adicionar a chave também. A chave tem que ficar ali em cima, entre esses dois carinhas aqui. Tá bem aqui entre os dois, numa altura ok também, para ele poder pular duas vezes. E aí, a gente vai escutar isso lá no nosso script, que a gente ainda não criou. Aqui, certinho, criei. E eu vou escutar esses dois sinais aqui, que é o body entered, da chave. Copia e cola do level 1. E aí vou escutar aqui também o Spikes Hurt. Aqui. Aí aqui a gente vai precisar do player, né? Porque a gente vai mexer na posição dele. Então vamos pegar o player aqui. Vou criar uma variável do player. É o vector 3. Vai começar zerado. No ready aqui, ó, vamos atualizar esse initial position para player.position. Vai pegar a posição que eu coloquei manualmente lá. E aí, se ele tomar dano, vamos verificar se é o player mesmo, né? Só para garantir. A gente vai pegar o player.position igual à posição inicial. Então ele vai meio que teleportar para lá rapidão. A gente vai pegar o hash-key e botar para false. Eu vou resetar isso. E aí a chave, né, key, vai ficar visível, certo? E aí falta escutar a porta. Na verdade, falta adicionar a porta. Eu já fiz no level 1, é só repetir. Adicionei a porta aqui. Vou ouvir o body enter da porta também. Eu vou copiar e colar aqui a mesma coisa, certo? Então, feito aqui a lógica do level 2. E aí vamos voltar no level 1, salvar aqui. E vamos implementar essa coisa aqui de passar de level, né? Vou chamar de change scene e vou colocar aqui, ó, get tree change scene to file. E aí vamos achar o file que a gente quer. Estamos no level 1, vou pro level 2. A cena é essa e tá aqui, ó. E aqui eu vou chamar ele. Só que eu vou chamar usando o call deferred. Porque eu quero despachar isso e não vou travar a UI, tá? Então, se você não sabe o que é o call deferred, vale a pena dar uma pesquisada. É um jeito diferente. Eu podia chamar direto, mas fica mais legal assim.
A gente pode testar isso aqui, ó. Vou pegar a chave, vou passar na porta e vou lá pro level 2, ó. Ó, apareceu no level 2. Bem rapidão e sem travar a UI. E o level 2 eu vou testar ele, ó. Viu? Se eu tocar no espinho ele volta pro começo. E se eu pegar a chave e morrer... Na verdade eu não consigo pegar a chave, né? Ó, peguei a chave. E aí se eu morrer, a chave volta pra lá. E aí falta o level 3. E é isso, o level 3 é o mais legal. Vai ter um inimigo pra atrapalhar a gente pegar a chave. Então não perca o próximo vídeo. Vai ser o final dessa série. E se você está gostando, comenta aqui. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar no comentário. Deixa aquele like que ajuda. O like e o comentário então ajuda bastante o canal, porque dá mais engajamento. E muito obrigado e até a próxima.